se eu te dissesse que talvez não estejamos sozinhos? Muitos dizem que existem provas de que seres de outro mundo estão nos observando. E, na verdade, mais do que isso, estão nos caçando. E se for verdade? Ao longo da história, avistamentos misteriosos se tornaram tão comuns que receberam até um nome próprio. Os famosos objetos voadores não identificados, OVNIs. Diversos estudos foram feitos ao longo das décadas, mas até hoje nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. O que são esses fenômenos, hein? Quando o céu começou a intrigar a humanidade? Bem, os primeiros registros de fenômenos misteriosos no céu datam de 223 a.C. até 91 a.C. Gregos e romanos já descreviam visões impressionantes como fogo no céu, abismos, sóis noturnos que iluminavam a noite. Hoje nós sabemos que esses relatos coincidem com ciclos de aurora de 11 anos, o que provavelmente explica o que eles testemunharam. Mas os mistérios não param por aí. Entre 218 a.C. e 65 d.C., surgiram novas descrições mais específicas. Escudos redondos, lanças flamejantes, cortando o firmamento e até mesmo navios navegando pelo céu. Curiosamente, em nenhum desses registros existe qualquer menção a alienígenas. Isso porque, na época, o conceito de vida fora da Terra ainda nem fazia parte da imaginação humana. Mas isso nos leva a uma nova pergunta. Quando surgiu a ideia de que talvez não estivéssemos sozinhos? Quando nasceu a ideia de vida fora da Terra? Muito antes dos telescópios modernos apontarem para o céu, já havia quem ousasse imaginar mundos além do nosso. No século V a.C., por exemplo, os filósofos Leucipo e Demócrito criaram o atomismo, a teoria de que tudo no universo era formado por partículas indivisíveis chamadas átomos. Nossa, desde aquela época. Para Demócrito havia um suprimento infinito desses átomos e, portanto, um número infinito de mundos. Uma hipótese bastante ousada para a época. Mas essa visão não era unânime. A filosofia aristotélica rejeitava a existência de outros mundos, enquanto a religião reforçava a ideia de que apenas a Terra havia sido criada por Deus. Qualquer pensamento contrário era abafado. Somente séculos depois, em 1439 d.C., que o filósofo Nicolau de Cusa apresentou uma ideia revolucionária. E se todas as estrelas e regiões do espaço fossem habitadas? Para ele, cada parte do cosmos poderia abrigar formas de vida diferentes, todas criadas por Deus, o centro e a circunferência de tudo. Foi quando a ideia de habitantes de outros mundos foi pela primeira vez colocada de forma concreta. É claro que o conhecimento da época não chegava perto do que a ciência atual já descobriu. Ainda assim, nem hoje conseguimos confirmar ou negar a existência de vida extraterrestre. O que fica claro é que essa discussão é antiga e promete continuar por muito tempo, ganhando força do século passado para cá. A partir do século XX, casos impressionantes começaram a ser registrados, alguns até hoje incompreensíveis, como o caso de Roswell, nos Estados Unidos, um dos mais emblemáticos de contato extraterrestre já registrados. Roswell, o mistério que incendiou a ufologia. Em 1947, um acontecimento em Roswell, Novo México, nos Estados Unidos, mudou para sempre a história da ufologia, quando o objeto desconhecido caiu na região, despertando a atenção das autoridades locais, do FBI e de militares. Segundo os registros oficiais, nada de extraterrestre estava envolvido, apenas destroços de um balão meteorológico, a desculpa preferida de todos eles. Mas será mesmo? A versão oficial não convenceu todo mundo.
Pesquisadores e entusiastas de OVNIs afirmam que os destroços eram, sim, na verdade, de um disco voador, dando início a uma das teorias conspiratórias mais famosas do mundo. Desde então, o caso de Roswell se tornou símbolo de mistério, segredos governamentais e a eterna pergunta: será que realmente fomos visitados por seres de outro planeta? O caso de Roswell se tornou tão icônico nos Estados Unidos que muito da ufologia atual é baseada nele. Tudo começou em 24 de junho de 1947, quando o piloto Kenneth Arnold sobrevoava o estado de Washington em busca de uma aeronave caída. Durante o voo, ele avistou 9 objetos voadores em formação, viajando a impressionantes 1.900 km por hora, uma velocidade inimaginável para a tecnologia da época. Poucos dias depois, em 7 de julho, o fazendeiro Mac Brazel encontrou destroços espalhados em seu rancho e comunicou o incidente ao xerife local. O oficial afirmou que a queda havia ocorrido alguns dias antes e levou parte dos destroços para análise, que, mantida em total segredo, envolveu até o FBI, Força Policial Federal dos Estados Unidos. Até hoje, muito se discute sobre